Oi, gente. Hoje com a graça de Deus, eu gostaria de estudar um texto com vocês que é um texto bastante interessante, onde a gente pode se ver nessa situação em alguns momentos da nossa vida, né? Eu vou ler esse texto primeiro e a gente vai discutir sobre ele e o que ele representa ou o que pode representar para as nossas vidas, né? É um texto que está lá em Gênesis, capítulo 32. É um texto bem emblemático da Bíblia, porque assim, é quando Jacó lutou com Deus. Eu vou contextualizar bem rapidamente, para a gente não ficar muito tempo fazendo o estudo. Então vamos lá, vamos para o texto. Um texto, Gênesis 32, capítulo 22. Naquela mesma noite, ele se levantou e, tomando suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, atravessou o val de Jaboque. Tomou-os, fez com que atravessasse o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Porém, Jacó ficou sozinho. Lembra dessa frase aqui? Porém, Jacó ficou sozinho. E um homem pôs-se a lutar com ele até o romper do dia. Lutar mesmo, saíram no braço, né? E quando viu que não prevaleceria contra ele, tocou-o a junta da coxa de Jacó, e esta se deslocou enquanto lutava com ele. Disse o homem: deixa-me ir, porque o dia já vem rompendo. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. E ele perguntou: qual é o seu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. Meu, pode entender isso? Um homem lutar com Deus e prevalecer? Vai guardando. Perguntou-lhe Jacó: peço-te que me digas o teu nome. O homem respondeu: por que perguntas o meu nome? E ali o abençoou. Por isso Jacó deu o nome daquele lugar de Peniel, dizendo: de fato vi Deus face a face, e a minha vida foi preservada. Vamos contextualizar aqui. A nação, o povo judeu, começou a partir de um homem, Abraão. Abraão teve um filho, Isaac, e depois Isaac teve um filho, Jacó. Na realidade, ele teve gêmeos, sua esposa teve gêmeos, Jacó e Esaú. Jacó, o nome, quando os hebreus, né, os judeus davam o nome queria dizer muito, muito da personalidade da pessoa, né? Por exemplo, eram gêmeos, mas quando a parteira foi tirar, Esaú saiu primeiro, então ele, teoricamente não, praticamente ele foi o primogênito. Jacó veio com a mãozinha segurando na perna de Esaú. Então, o termo Jacó, ele quer dizer, ele é um termo que quer dizer assim, suplantador, um cara que tira vantagens. E Jacó, ele queria tirar vantagem em tudo, ele roubou a primogenitura do irmão. Não é que roubou a primogenitura, ele falou: me vende a sua primogenitura, porque você não liga para isso. Eles eram de personalidades diferentes. Jacó era caçador, ele vivia na mata, a Bíblia fala isso, né? Cheirava coisa silvestre e tal. E assim, Isaac, que era o pai deles, gostava muito de Esaú, porque Esaú, além de ser um exímio caçador, ele cozinhava muito bem. Então o Isaac gostava da comida, da caça que o Esaú caçava e fazia o prato para o seu pai. E a mãe gostava mais de Jacó. Então, mas enfim, ele roubou, falou: me vende a sua primogenitura. Ele tinha um prato de alguma coisa para comer. Esaú chegou da caça com fome, falou: me dá esse prato de lentilha para eu comer. Ah, tá bom, eu dou só se você vender a sua primogenitura para mim. Por um prato de lentilha. Bom, deu, e aí, teoricamente, comprou a primogenitura dele. Aí, na hora que o pai já estava velhinho, né, Isaac já estava velhinho, que ele ia abençoar os filhos, né?
Aí Jacó se vestiu de Esaú, olha só. Aí a mãe ajudou eles nisso, né? Colocou uma roupa peluda, ele tinha pelo no pescoço, então ela colocou uma pele de algum bicho aqui. E aí quando ele foi lá, chegou no Isaac falou, gozado, mas tem a voz de Jacó, o Isaac já estava ruim da vista. Mas o cheiro é de Esaú, né? A pele é de Esaú, bom, enfim. Ele abençoou Jacó e não abençoou Esaú. Esaú ficou muito louco e já começou a planejar matá-lo, entendeu? E a mãe falou, olha, se manda, vai para a terra do meu irmão, que fica em tal lugar, você vai para lá e fica lá até que aplaque a ira de Esaú. Bom, passaram-se anos, Jacó foi para lá, aí ele conheceu a esposa dele. Depois um dia a gente vai vai fazer um estudo sobre isso, né? Só estou dando uma contextualizada para vocês entenderem aqui. Aí Jacó foi lá, gostou da mulher dele e tal, e aí o sogro dele, que era Labão, falou, ó, vou te dar minha mulher se você me trabalhar 7 anos aqui. Aí ele trabalhou 7 anos, quando foi casar, o Labão, em vez de dar a mulher que ele gostou, ele deu a irmã. Pô, mas como é que você me faz isso? Não, é que aqui não é assim, aqui a gente dá a mais velha, depois dá a mais nova. Ó, faz o seguinte, trabalha mais 7 anos para mim aí, e aí eu te dou a mulher que você quer, tal, enfim, foi isso. Aí Jacó começou Jacó, Deus abençoou, a mão de Deus estava sobre Jacó. E é interessante, tem coisas que são mistérios na Bíblia. Lá em Romanos fala assim, Deus amou a Jacó e se aborreceu de Esaú. Ponto. Ah, por quê? Deus é justo, Deus é injusto. Não, ele é soberano. Ele é soberano. Ele tem um propósito. Então, Jacó ia lá, aí o Labão falou assim, ó, o seguinte, eu vou te pagar todo o rebanho que for malhado é teu. E os que forem de única cor é meu, tá bom? Beleza. Aí Jacó ia lá, quando os rebanhos iam tomar água, ele descascava um bambuzinho, não sei se isso é verdade, porque está escrito aqui, mas não sei se cientificamente. Então, a Bíblia diz que os rebanhos iam lá beber água, cruzavam, viam aquele bambu listadinho, pô, só nascia listado, entendeu? Então o rebanho dele, nossa, cresceu, mas muito, muito, muito. Ele foi para lá sem nada, foi para lá só com a roupa do corpo, porque ele foi fugido. Bom, enfim, ele tinha 2 mulheres, tinha 2 servas, né, que as servas também coabitavam com ele, teve 11 filhos lá, tinha muito rebanho, muita coisa. E bom, e aí ele resolveu, Deus por alguma razão falou para ele, ó, volta para a terra lá, que eu te falei, volta para a tua terra. Falou, putz, para eu voltar para aquela terra, eu vou ter que passar por Edom, que é a terra do meu irmão Esaú. E o cara tem ódio de mim, ele vai me matar. Entendeu? Ele vai me matar, porque até onde eles se viram a última vez, Esaú queria matar o Jacó. E Esaú ficou tão revoltado com a família, com a mãe, inclusive, que a mãe tramou tudo isso, que ele se juntou com outros povos, né? Teve uma miscigenação, é um povo até que Deus não gosta. E os edomitas, eles, numa época que os judeus precisavam atravessar a terra deles, não deixaram eles atravessarem, enfim. Era uma batalha, esse povo era um encalço no pé dos judeus. Mas enfim, Jacó resolveu voltar para a terra, mas ele estava com medo. Falou, pô, agora, antes eu era sozinho, me virava. E agora? Eu tenho 2 esposas, servas, 11 filhinhos, 11 filhos, um monte de rebanho, e o que eu vou fazer? Ele deve lá ter confabulado com Deus, falou, Deus, o senhor está falando para eu voltar, então o que eu vou fazer, né? Ele deve ter ficado sozinho. Aí o que ele fez? Começou a caminhar e atravessou o val de Jaboque. Lembra aqui que eu falei, e ficou sozinho, né? Eu estava falando de Jacó, né, daquele negócio do nome. Então, Jacó era um suplantador, um cara que levava vantagem. Aí Deus mudou o nome dele, mudou o nome para Israel. É aquele, o que quer dizer Israel? Aquele que anda com Deus.
Percebe? Olha que diferença. O cara que era suplantador, que era um tirador de vantagem, um aproveitador, um cara que via todas as oportunidades de levar a melhor, virou o cara que anda com Deus. Olha a diferença. Aí, quando ele atravessou todo o rebanho dele, toda a família dele, todas as mulheres dele, todos os servos dele, as servas dele, ele ficou sozinho. É aí que eu falei para vocês guardarem isso. Às vezes a gente precisa ficar sozinho com Deus. E, vou dizer mais, quando Deus tem um propósito na nossa vida, que muitas vezes a gente não sabe, talvez a gente leve a vida inteira para descobrir o propósito. Deus não vai chegar aqui, né? Ou vem aqui, ó, o propósito que eu tenho para você é esse aqui, esse aqui. Não. Você vai ter que orar, você vai ter que ficar sozinho com Ele, você vai ter que perceber as coisas que Deus faz na sua vida para que você tome os caminhos que Ele quer. E eu vou dizer, se você não tomar o caminho que Ele quer, Ele vai te pôr no caminho. Então, diz o texto aqui que ele ficou sozinho. A gente não sabe o que ele ficou fazendo sozinho, orando, falando, Senhor, eu vou lá, estou morrendo de medo, meu irmão vai me matar, meus filhinhos, meus rebanhos. Ele separou, ele fez até uma estratégia, né? Ele separou rebanhos, um monte de coisas, porque ele falou, bom, se o meu irmão vier me atacar, eu vou dar todo esse rebanho para ele. Aí o servo fala, pô, mas o que é isso? O Esaú vai falar que não, é um presente do nosso servo Jacó. Aí, Jacó estava achando que ele ia dar tantos presentes para Esaú, que Esaú ia ficar mais na boa, entendeu? Falou, bom, o cara está me dando tudo isso, eu não vou matar ele e tal. Isso se passou pela cabeça dele, está escrito aqui, está escrito na palavra de Deus. E ele foi e ficou sozinho, e aí apareceu um homem que começou a lutar com ele. Quem era esse homem? Apareceu da onde? Apareceu com ele, saíram na mão, brigaram, lutavam, né? Não é brigaram, né? Lutavam. Lutavam, e aí o homem, né, viu que ele não ia prevalecer. Quer dizer, esse homem, no fim aqui que a Bíblia fala, é um anjo, né? Que era um anjo que era o próprio Deus. Era o próprio Deus que se transformou num anjo e lutou com Jacó. E assim, ele, com um olhar fumegante, ele fulminava Jacó. Ele tem poder para fazer isso. Mas ele não, ele quis ver, eu acho que ele quis ver até onde Jacó iria. E Jacó queria o quê? A bênção de Deus. Ele queria, eu quero tua bênção. Já que você falou para eu ir, então me abençoe. E Deus lutava com ele ali, aí viu que não ia prevalecer. Prevalecer que eu digo é assim, né? Que ele não ia falar, tá bom, então o senhor ganhou. Não, ele continuou lutando. Não, eu quero que o senhor me abençoe, me abençoe, me abençoe. Aí ele tocou na articulação da coxa. E é interessante que o povo judeu até hoje não come o nervo da coxa do cordeiro, essas coisas, né? Uma coisa muito interessante. A Bíblia é um livro, esse livro é vivo, não só por mudar vidas, como também, se você quiser conhecer os usos e costumes do povo judeu, está tudo aqui. O pessoal faz isso até hoje. Bom, enfim, voltando, mudou o nome para Israel porque lutou com os homens e com Deus e prevaleceu. Então ele queria a bênção, ele queria a bênção. Então eu estou colocando esse texto para nós, por quê? Porque isso pode acontecer com a gente. A gente pode ter nas nossas vidas uma mudança inesperada, né? Vamos dizer assim, inesperada ou até necessária. Às vezes a gente entende que precisa mudar. Agora, como que a gente entende que precisa mudar? Quando uma pessoa se converte, entende que o Senhor Jesus é o seu Salvador e Senhor da sua vida, a gente começa a se sentir mal em fazer coisas erradas. Quando a gente se converte, a gente fala assim, a gente ora, né? A Bíblia diz, olha, para você se converter, você
vai acreditar que Deus morreu na cruz no seu lugar, Jesus foi crucificado lá, enquanto que deveria ser você, e eu me arrependo dos meus pecados e entrego minha vida para Jesus. Quero que Ele seja meu Salvador e Senhor da minha vida. Muito bem, pecado, você fala, o que é pecado? O pecado é errar o alvo. Deus falou, olha, você tem que ir nessa direção e você vai numa direção contrária. Ou Deus falou, olha, se o teu alvo é aquele, você erra o alvo propositalmente ou às vezes até sem querer, mas você acaba errando e você peca. E quando a gente se converte, o que acontece, né? O Espírito Santo vem habitar no nosso coração. E é impressionante como ele, o Espírito Santo que habita no nosso coração, ele convence você daquele pecado. Ele fala, olha, você fez uma coisa que não é certa. Você magoou aquela pessoa, você lesou aquele outro, você enganou aquela outra, enfim, o teu pecado vai passar a ter nome, entendeu? Olha, eu olhei para uma mulher com intenção impura, eu cobicei. Uma coisa é você olhar uma pessoa e admirar, puxa, que homem bonito, que mulher bonita. Outra coisa é você maquinar, puxa, ela é bonita mesmo, mas eu queria estar com ela, eu queria estar com ele. Aí você já pecou. A tua intenção era estar com aquela pessoa. Pô, mas você é casado, você é casada. Aí você já pecou. Mas enfim, o que eu quero dizer é que Jacó ficou sozinho ali e não sei se ele entendeu que precisava mudar de um cara que era suplantador, que era enganador, para um cara que andaria com Deus, entendeu? Ou se Deus pôs ele lá naquela situação para batalhar, para lutar com ele, para sair na mão com ele mesmo, para que ele pudesse mudar, porque Deus tinha um propósito muito maior. Você vê, quando a gente fala dos 12 patriarcas, dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, e a nação de Israel, Israel que é Jacó, ele teve 12 filhos, e são as 12 tribos de Israel. Entendeu? Então Deus, olha o propósito que Deus tinha para aquele povo, que não era, que na época não era nem nação. A nação de Israel foi criada em 1948, era um povo sem nação. Você entendeu? Então o que eu quero dizer para você é que muitas vezes Deus coloca a gente nessa situação, para a gente ficar sozinho com Ele e lutar com Ele, orar com Ele, falar, Senhor, eu preciso mudar. Se não é assim, Deus vai colocar você naquela situação para que você mude. E muitas vezes essa batalha você pode sair com sequelas, entendeu? Assim como ele saiu com a articulação da coxa ferida, você também pode sair com alguma sequela, alguma ferida. Às vezes você pode sair sem a tua visão que você tinha antes, né? Ou com uma articulação na coxa. Então a gente tem que avaliar isso. E eu vou dizer uma coisa para você, é bom fazer, não é para murmurar. Jacó não murmurou, ele já tinha se tornado Israel, Deus mudou o nome dele. Ele não ficou murmurando, pô, olha o que você fez na minha perna, eu fiquei agora coxo de uma perna. Não, não é para você murmurar, é para você dar graça a Deus, porque Ele tocou você, porque Ele fez com que você mudasse. Ele mostrou alguma coisa na sua vida, através do Espírito Santo, que precisava ser mudada. Talvez porque Ele tem um propósito para a sua vida melhor do que a que você estava tendo. Às vezes você sabe que o nome dos seus pecados, mas às vezes um cara te fecha, ou às vezes um cara faz mal na sua vida profissional, alguma coisa, você sente ódio. E um ódio é um pecado, né? Você pecou, né? Agora, se você é um cara iracundo, você se ira toda hora, tudo te enerva, tudo te deixa bravo, tudo te deixa assim irado, pô, você precisa mudar isso. Se você é uma pessoa de Deus, você precisa mudar isso na sua vida.
E é isso que eu quero dizer. A pornografia, às vezes as pessoas é um pecado de estimação. Olha, eu não adultero, não faço isso, mas pô, você está olhando pornografia, você está vendo sensualidades, tanto homem quanto mulher, que não é legal. Não é isso que Deus tem para você. Então você precisa mudar isso. E Deus põe você num lugar para você ficar sozinho, para você reavaliar isso. Paulo, o apóstolo Paulo, agora a gente já está indo lá para o Novo Testamento, ele tinha um espinho na carne. Às vezes a gente não sabe ao certo o que é esse espinho na carne. Se era um problema de visão que ele tinha, se era um problema de estômago, de alguma coisa de gastrite, ou alguma coisa estomacal. A gente não sabe qual era o espinho na carne dele. Mas olha o que ele fala aqui. Isso aqui está em 2 Coríntios 12. Ele fala assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Olha só, Paulo, ele recebeu revelações de Deus, de Jesus. Recebeu, então ele poderia ser um cara que falou assim: não, vem cá, peraí, você está falando bobagem, eu sei o que eu estou falando, porque quem me falou foi o próprio Deus. Jesus veio falar comigo. Então ele está falando assim, para que eu não me ensoberbecesse, não ficasse o arrogante, eu que sei tudo sobre... Então foi posto um espinho na carne. Aí ele falou assim: por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, ele quem? Jesus disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Olha que incrível esse cara, Paulo. Olha que incrível, a maioria dos livros do Novo Testamento foram escritas por ele, né? Claro que soprados pelo Espírito Santo. Mas é isso, pois você vê, Deus deixou ele sozinho, então revelou coisas para ele, para revelar coisas para ele, estava sozinho, lembra? Pôs naquele lugar sozinho, e aí para que ele não se exaltasse, Deus pôs um espinho na carne dele, deixou ele com uma sequela, entendeu? A gente não sabe qual é, mas deixou ele com uma sequela. Então ele não murmurou, pelo contrário, ele falou assim: pô, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza e na graça de Deus, para que eu fique muito mais dependente da graça do que de outra coisa. E é isso que muitas vezes Deus faz com a gente. Deus coloca a gente em situações para que a gente possa avaliar. Quando a gente pensa, tá tudo bem, mas eu só tenho aquele pecadinho de estimação que um dia na vida, quem sabe, eu vou conseguir tirar. Você sabe que tem um pecado, você não gostaria de continuar pecando, mas você continua. Você fala: não, dessa vez eu caí, mas eu sei que eu vou vencer, mas aquilo virou um pecado de estimação e você não consegue se livrar dele, até que Deus põe você num lugar sozinho e você acaba se machucando, tendo sequelas. E é isso que eu quero falar para você. Não murmure, não se revolte, não fique triste com Deus. Pelo contrário, dê graças, porque muitas vezes isso pode ser até uma correção, né? Pode ser uma correção, ou pode ser... Na realidade, pode ser uma correção mesmo, porque você está indo por um caminho errado e Deus quer que você vá pelo caminho certo. E a Bíblia fala o seguinte: Deus corrige quem? A quem Ele ama. Então a gente tem que pensar nessas coisas. Esse tempo que Deus nos coloca sozinho, e quando eu falo coloca sozinho, muitas vezes não é por sua vontade. Às vezes você cai doente, fica numa cama, fica aí
alguns dias, algumas semanas sozinho. Você não vai ficar reclamando, ó vida, ó azar, pô, Deus fez isso, né? Deus, você vê Jó. Um dia a gente vai falar sobre Jó, tudo que aconteceu com Jó, né? E as lições que a gente aprende no livro de Jó. Em nenhum momento, Jó culpou a Deus. Deus não é culpado de nada, Deus é o justo juiz. Mas Jó responsabilizou Deus pelo que aconteceu. Isso não é culpado, é que nem você mora numa casa, aí bateu um vento, caiu uma telha do prédio vizinho, caiu em cima da sua casa e quebrou o telhado da sua casa. O prédio foi culpado? Não, ele não queria pegar a telha e jogar na sua casa, mas ele é responsável, entendeu? Então a mesma coisa Deus. Deus foi responsável por tudo aquilo que aconteceu com Jó, mas não foi culpado. Então, gente, hoje a minha mensagem é essa, né? Que a gente possa avaliar muitas coisas. Tem um texto na Bíblia, está em João 9:25, eu acho que ele diz assim, era um cego, Deus curou um cego de nascença, e os judeus falaram, não, mas como é que ele curou? O cara era cego de nascença, como é que ele curou? Foram lá, perguntaram para os pais com medo de serem expulsos da sinagoga, falaram, ó, pergunta para ele, idade ele já tem, ele pode responder sozinho. Aí perguntaram, os judeus foram lá, ele falou, pô, mas de novo vocês estão aqui perguntando? Ele falou, eu não sei quem me curou, eu sei uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. Então, gente, muitas vezes Deus coloca uma cegueira na gente para que a gente possa enxergar determinadas coisas que não agradam a Deus e que precisam ser mudadas nas nossas vidas. Gente, espero que isso tenha surtido algum efeito em alguns de vocês, porque é um texto bem bacana que me tocou profundamente. E é no nome de Cristo que eu peço que isso possa entrar no coraçãozinho de vocês. Amém. Tchau, gente.